Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua vida. Obrigada por estar aqui acompanhando mais uma aula da classe das Mulheres Adoradoras. Este ano estamos estudando os Evangelhos e agora, neste mês de março, vamos iniciar o estudo do livro de Mateus. E esse estudo nós vamos fazer durante os meses de março, abril e maio. Então, durante esses 3 meses, nós vamos estudar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Caso você não tenha assistido às aulas anteriores, eu recomendo que você assista, acesse pelo canal IBBC no YouTube, porque o mês passado, de fevereiro, nós fizemos uma introdução dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, então vamos hoje estudar um pouquinho sobre a genealogia de Jesus. E talvez você pense, genealogia, geralmente a gente pula esses textos da Bíblia porque são tantos nomes que às vezes não fazem muito sentido para nós. Mas nós vamos ver hoje que mesmo na genealogia temos alguns detalhes, algumas coisas que o Senhor quer ensinar e trazer para nós. Então hoje estudaremos capítulo 1, ali os primeiros versículos que falam sobre a genealogia de Jesus, dando então início ao estudo do Evangelho de Mateus. Vamos orar? Coloque-se nesse momento, estamos na presença do Senhor e através de Cristo nós podemos acessar ao Pai, podemos interceder, podemos fazer nossas súplicas, podemos pedir perdão. Então faremos isso nesse momento, em oração. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor que nos perdoe nossa incredulidade, nossa infidelidade, ó Deus, nossa negligência, nossa ansiedade. Como falhamos, ó Pai, como somos limitados, mas pedimos nessa hora que pelo sangue de Cristo Jesus o Senhor esteja nos purificando, nos limpando, nos lavando de todo o pecado. Pai, em nome do Senhor Jesus, do seu Filho, nós pedimos. Ele veio e Ele levou sobre si os nossos pecados, carregou, ó Deus, nossas dores, e nós clamamos nesse dia que o Senhor, ó Pai, por causa de Jesus, por Ele, esteja nos perdoando. Em nome de Jesus também te pedimos que esteja nos fortalecendo. Deus, o Senhor vê nessa hora cada um que está assistindo essa aula. O Senhor sabe suas necessidades, limitações, dificuldades. E eu peço, ó Deus, a Ti, supra, Senhor. Ó Deus, vá ao encontro de cada um, ó Pai, nesse momento, cada uma das minhas irmãs, irmãos, atendendo, ó Pai, ajudando nesse momento. São muitas dificuldades, desafios, esse tempo de afastamento, esse tempo de isolamento que estamos vivendo. E isso pode ser físico, mas graças a Ti temos instrumentos, recursos para, mesmo de longe, nos encontrarmos e estarmos juntos, como nesse dia, estudando a Tua Palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse recurso. Te agradecemos, bendizemos, pedimos que o Senhor nos abençoe, fale aos nossos corações, complete, Deus, a Tua Palavra no nosso coração, que ela cumpra o propósito para que está sendo ensinada nesse dia, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e louvo o Senhor, Deus de graça e Deus de bondade. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua tendo controle sobre todas as coisas. Eu creio. E por isso, ó Deus, nós oramos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então hoje, como eu disse, nós começaremos com um estudo sobre a genealogia de Jesus. Está em Mateus, no capítulo 1, mas eu quero, antes de entrarmos na genealogia propriamente dita, lermos alguns textos do Antigo Testamento que já profetizavam sobre Jesus. Na aula passada nós vimos alguns e hoje então veremos mais alguns textos que trazem então esse título profético de Jesus que Mateus anuncia,
que é Jesus como o rei. Mateus apresenta Jesus para os judeus como o rei dos judeus, o Messias, o prometido, aquele que era esperado. E nós vemos lá em Jeremias, abra sua Bíblia em Jeremias no capítulo 23, Jeremias, antes aqui de Lamentações, no capítulo 23, os versículos 5 e 6, já Jeremias profetizando, anunciando o rei que viria. Diz assim a palavra de Deus: Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Olha só que maravilha, então, Jeremias anunciando o rei que viria. Diz aqui logo, no versículo 5, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Então aqui ele está se referindo a Jesus. E o mesmo Jesus que então Mateus anuncia, o apresentando como o rei. Temos um outro texto também que traz então esse título profético de Jesus, o rei, está em Zacarias. Um pouquinho para frente, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Finalzinho aí do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então aqui também Zacarias anunciando Jesus, o rei que viria. Então Mateus apresenta para nós agora, depois da vinda de Jesus, então ele escreve o livro, o Evangelho de Mateus, contando então, narrando e trazendo esse cumprimento da profecia, Jesus vindo ao mundo. E nós também temos, para aqueles mais artísticos, para aqueles que gostam de símbolos, de simbologia, nós temos Jesus simbolizado no livro de Mateus como o leão de Judá, Então é o evangelho real do leão de Judá. E fazendo aqui então um paralelo entre os evangelhos e os símbolos apresentados por Ezequiel e também conforme a narrativa e a visão que João teve e escreveu então o livro de Apocalipse. Vamos ler então esses textos que falam então sobre essas figuras, esses símbolos que Jesus tem também. Vamos primeiro ver em Ezequiel, no capítulo 10, no versículo 14. Então voltando um pouquinho, Ezequiel 10, 14. Diz assim a palavra de Deus: Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Muito bem, então nós temos aqui essas figuras, essas simbologias, e em Apocalipse também. Vamos então para Apocalipse, no capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4, no versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Então os estudiosos fazem esse paralelo entre essas figuras e Jesus Cristo apresentado nos 4 evangelhos, sendo que no evangelho de Mateus seria então a simbologia do leão, Nós temos o leão como o rei, da floresta, o rei dos animais, e Jesus como o rei, o Messias esperado. Então alguns
tratam Mateus como o Evangelho do Leão. E que lindo nós vermos isso, Jesus sendo apresentado como o rei, aquele que era esperado. Muitos, infelizmente, muitos judeus não receberam como rei, não acreditaram, não creram que ele era o Messias esperado, mas ele é, a palavra de Deus mostra isso pra gente. Então nós temos em Mateus 1, 23, o fato acontecido de uma profecia que já Isaías havia trazido. Vamos ler também em Isaías no capítulo 7. Vamos voltar aqui para o Antigo Testamento. Isaías, antes de Jeremias, no capítulo 7, no versículo 14. E diz assim a palavra de Deus, Isaías 7, 14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E aí nós vemos agora, indo para Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, então, o cumprimento dessa promessa, No versículo 22, aliás, vamos começar no 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós temos aqui a história acontecendo diante dos nossos olhos, diante dos olhos do povo daquela época e agora diante dos nossos olhos pelos registros bíblicos, a história acontecendo e se cumprindo. Deus, então, manifestando e revelando-se ao mundo através de Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos ler, então, a genealogia. Vamos ler, começando aqui em Mateus, no capítulo 1, e nós vamos até o versículo 17, do versículo 1 ao versículo 17. A genealogia de Jesus. Acompanhe na sua Bíblia. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias, ou Joaquim, em algumas traduções. E seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, versículo 12, Jeconias, ou Joaquim, gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Então, olha só aqui essa descrição da genealogia de Jesus. Mas o que a genealogia de Jesus pode apresentar para nós? Um pouquinho antes, no versículo 1, nós temos aqui algo muito interessante.
o paralelo entre Mateus e Gênesis. Como assim? Aqui nós vemos no versículo 1 que diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus. Aliás, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus traz esse tipo de escrita, né, o livro da genealogia de Jesus Cristo, nós temos um paralelo lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1. Abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, né, em Gênesis, no capítulo 5, o versículo 1. Olha só o que diz. Este é o livro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então, este é o registro da descendência de Adão. E agora em Mateus nós temos o registro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. Então, nós temos aqui um paralelo entre os dois filhos de Deus. Adão, lá, primeiro homem gerado, e agora Jesus Cristo. Então, o que isso quer dizer, né? O primeiro Adão, ele foi o cabeça da primeira criação, ou seja, a criação física, quando Deus começou então a criar o ser humano. E nós temos Cristo agora, o último Adão, ou seja, o cabeça da nova criação, da criação espiritual. Então, nós temos uma criação física em Adão e agora nós temos uma criação espiritual em Jesus Cristo. Deus se revelando através de Jesus Cristo. Olha que interessante esse paralelo, então, mostrando para nós uma criação física através de Adão e agora a criação espiritual através de Jesus Cristo, o último Adão, o Filho perfeito de Deus, aquele que não falhou, que viveu aqui e não pecou. Isso é maravilhoso. E nós temos então, já no primeiro versículo, uma demonstração do que Mateus então apresentaria. Porque ele começa dizendo Jesus Cristo, o filho de Davi. Davi, como nós bem sabemos, foi um rei, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Então, Mateus já apresenta Jesus como essa descendência real. E o que isso quer dizer? Que Jesus é o Messias, ele é o rei de Israel, ele é um descendente legítimo de Davi. Nós temos também alguns textos que trazem isso para nós no Antigo Testamento. Vamos para Salmo. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 89. Salmo número 89, nós vamos ler os versículos 4 e depois vamos ler os de 35 a 37. Então, Salmo 89, versículo 4, olha o que diz a palavra de Deus. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Quem está falando? Deus está falando. Com quem? A respeito de quem? Está no versículo 3. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Então, Deus fez um juramento a Davi, que estabeleceria a sua linhagem para sempre e firmaria, então, o seu trono por todas as gerações. Vamos aqui agora do 35 ao 37. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Então, olha só, Jesus, aliás, Deus aqui fazendo esse juramento, essa promessa a Davi de que ele teria essa descendência, então essa linhagem por todas as gerações. E o que isso quer dizer para nós, né? Então o Senhor aqui fazendo uma promessa e ele cumprindo essa promessa. Em Mateus nós vemos o cumprimento. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Então, tudo aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele é fiel a Ele mesmo, né? A palavra do Senhor diz que Ele é fiel a Ele mesmo no cumprimento das suas promessas. Então, tudo aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que Ele disse que faria, Ele o fez. E assim também será com a segunda vinda de Jesus. Ele prometeu e Ele voltará. E o Senhor também prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então não tema, não se aflija no seu coração, mas creia na promessa do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel a Ele mesmo. Mas nós temos aqui, voltando agora lá para Mateus, no registro então da genealogia, nós temos no versículo 10, aliás, no versículo 11, aqui na minha tradução está Jeconias, mas é o mesmo que Joaquim, talvez na sua Bíblia esteja Joaquim. Diz assim o versículo 11, Josias gerou Jeconias e seus irmãos em tempo do exílio na Babilônia. Mas, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos o quê? Que em Jeremias 22:30 há uma maldição sobre o rei Joaquim, ou Jeconias, em que Deus diz que os seus descendentes não herdariam o trono. E agora, como que fica então essa situação? Como viria então Jesus dessa descendência? Vamos ler esse texto que está lá em Jeremias, voltando então, Jeremias, no capítulo 22, no capítulo 22, versículo 30. Começa no 28, mas aí no versículo 30, em que Deus traz então essa maldição sobre Joaquim. No versículo 28 está dizendo, né? Joaquim, um vaso desprezível, tal. E aí no 30 diz assim, assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. E agora, nós temos então essa maldição sobre o rei Joaquim, que foi um rei que fez muitas coisas desagradáveis. Então Deus lança essa maldição sobre ele. E assim como Deus é fiel para cumprir as suas promessas de bênção, também sobre as maldições que o Senhor lança. Mas aí nós temos então Deus resolvendo essa situação. Por quê? Porque se Jesus fosse o filho verdadeiro de José, né, o filho biológico de José, ele estaria sob essa maldição. Porque José vem dessa descendência de Joaquim, como nós lemos. Então, Jesus estaria sob essa maldição e não poderia, então, reinar, porque Deus já havia lançado isso. Mas ele tinha de ser o filho legal de José, porque ele vinha da descendência de Davi. Então, para herdar os direitos do trono de Davi, Jesus precisava ser um filho legal de José. O nascimento virginal resolveu a questão. Por quê? Porque Jesus era o herdeiro legal do trono, através de José, seu pai, né, por adoção. A maldição de Joaquim, então, não caiu sobre Maria ou sobre os seus filhos, já que ela não era da descendência de Joaquim. Então, olha só, Deus resolvendo essa questão. Porque ele havia lançado essa maldição sobre o rei Joaquim, não poderia ser desfeita, né? Porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Então, Jesus não era um filho verdadeiro no sentido biológico de José, mas ele, vindo então nesse nascimento virginal, ele pode então ser um herdeiro legal do trono. Olha só que maravilha, né? Deus
fazendo isso, movendo a história, construindo todas as coisas para que a sua palavra se cumpra. E nós temos mais algo interessante na genealogia, que é a citação de algumas mulheres. Isso é muito raro quando nós lemos as genealogias na Bíblia. São poucas as vezes em que são citados nomes de mulheres. E nós temos aqui algumas mulheres. Vamos voltar então para Mateus, no capítulo 1. E vamos ver aqui. Mas antes, só um detalhe, falando sobre essa questão da descendência. Vejam o versículo 16. O versículo 16 diz assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Não fala do qual. Da qual. É feminino. Está se referindo a Maria, porque ele nasceu da Maria. E isso para resolver aquela questão, como eu estava explicando antes. Então isso é muito sublime, assim, muito maravilhoso. Então agora vamos ver essas mulheres que foram citadas então na genealogia de Jesus. Nós temos no versículo 3 a primeira mulher citada, que é Tamar. Depois nós temos no versículo 5 Raabe, né, que foi Boaz, Obed. Depois nós temos Ruth, no mesmo versículo, no 5. Então, voltando, no versículo 3 nós temos Tamar, no versículo 5 nós temos Raabe e Ruth. E depois, no versículo 6, nós não temos aqui o nome, mas nós temos uma referência a ela. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, que nós sabemos que foi Batseba. Muito bem. Então, e essas mulheres citadas na genealogia de Jesus? Né? O que elas podem trazer para nós? O que essa referência, essa citação aos nomes delas podem nos dizer? Né? Então, nós sabemos bem que Tamar e Raabe, elas eram meretrizes, né? Eram prostitutas. Ruth e a mulher de Urias, Batseba, elas eram gentias, né? Não eram mulheres judias. Então, nós vemos aqui uma citação sugestiva de que a vinda de Cristo traria salvação aos perdidos, aqueles que não eram dignos, não eram merecedores, como aquelas mulheres meretrizes. Nós vemos também já aqui uma alusão de que o Senhor Jesus ofereceria graça aos gentios. Aqueles que não eram escolhidos, que não eram do povo escolhido de Deus, mas que seriam também futuramente acolhidos e recebidos na salvação por Jesus. E nele, em Jesus, todas as barreiras de raça e de sexo seriam banidas. Quando nós vemos as mulheres chegando ao túmulo e anunciando a ressurreição de Jesus, antes, quando nós vemos Jesus conversando com uma mulher samaritana, Jesus rompe essas barreiras. Então nele não há barreiras. Nele todos podem ser recebidos, podem ser salvos e podem ser transformados. Assim como essas pessoas aqui, né, puderam presenciar isso e tiveram essa oportunidade de terem suas vidas transformadas e trazidas aqui na palavra, na genealogia de Jesus. Isso quer dizer para nós que aquilo que nós fomos um dia, aquilo que nós erramos, aquilo que nós falhamos, aquilo que nós pecamos contra Deus, em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são apagados e não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos, vamos ler? Romanos, no capítulo 8,
Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo Jesus, as barreiras são quebradas e aqueles que estavam perdidos podem ser salvos, podem ser encontrados. Talvez você esteja orando por alguém há muito tempo e não vê nenhuma mudança, mas não desista. Continue orando, continue crendo, entregando ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele pode alcançar qualquer um. A nós não nos cabe julgar, mas temos atos de amor, atitudes de amor para com aqueles que estão longe de Cristo. E nós que já nos achegamos a Jesus, nós que já conhecemos a Ele, que o recebemos, devemos anunciar, devemos testemunhar do Senhor Jesus. Irmãs, irmãos, esse estudo mostra para nós Deus, o Senhor da história. Ele conduzindo todas as coisas, por épocas, por anos, por séculos. Deus conduzindo todas as coisas, administrando tudo. Nada saiu do controle do Senhor. A genealogia nos mostra isso. Deus conduzindo todas as coisas, no tempo e no espaço. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do tempo. Então nada sai do controle dele. Ele conduz todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas. Quando a palavra de Deus diz todas as coisas, quer dizer tudo. Tudo na vida daquele que ama Jesus é para o bem. Que o Senhor nos dê essa visão, que Ele nos dê esse entendimento, para que possamos então acalmar o nosso coração e entender que todas as coisas que estão acontecendo conosco são para o nosso bem. Que possamos entender isso e viver isso. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Te espero domingo que vem, então, na continuação do nosso estudo com os desafios do nascimento e da infância de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.